Então vamos aqui. Foca, terminou de enviar, volta para cá. Para que servem funções? Elas servem para organizar um pedaço de raciocínio. Então sempre que você tem um pedaço de raciocínio que ele é claro e que você sabe o que entra e o que sai do teu raciocínio, você pode organizar esse raciocínio numa coisa que a gente chama de função. Então, vamos aqui. Se você quer uma função que pega dois valores e... Vocês sabem como é que calcula se um número é primo? Se um número é primo, como é que eu faço para saber se um número é primo? Pronto, um número primo só é divisível por 1 e ele mesmo. Então, se eu quero saber se um número é primo, eu posso ir lá na main, fazer um laço, ele só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. Se eu achar qualquer coisa na metade do caminho pelo qual ele é divisível, então ele não é primo. Então, vamos fazer isso daqui, tá certo? Então, meu código vai ler o número, int número, if scanf número. Para ele ser primo, ele só pode ser divisível por 1. Eu não vou testar, porque é óbvio que ele é divisível por 1, tudo é divisível por 1. Mas entre 1 e ele não tem nada que o divida. Então, int igual a 0 não, né? 2, começando no 2. E menor do que n e mais. N não, né? Número. Se o número for 5, quantas vezes eu vou fazer o laço? 3. O número é 5. Então eu vou fazer para 2, que aí começa em 2. Vou fazer para 3 e vou fazer para 4. Vou fazer para 5? Não, porque o i tem que ser menor do que 5. Aí eu testo. 5 é divisível por 2? Não. 5 é divisível por 3? 5 é divisível por 4? Então qual a conclusão que eu chego? Que ele é primo. Então vamos lá. Se o meu número for 6, aí eu verifico. 6 é divisível por 2? É. Então ele não é primo. Se o meu número for 7, aí eu começo de novo. 7 é divisível por 2? Não. Por 3? Não. Por 4? Não. Por 5? Não. Por 6? Não. Como passou por todo mundo sem ser divisível, então ele é primo. Então, dentro do meu laço, eu tenho que fazer o teste. Se número, como é que eu verifico se é divisível? Módulo i foi igual a 0. Se ele for divisível, então ele não é primo. Exato. Putz, não é primo. Se eu descobrir que ele não é primo, eu preciso continuar no laço? Não. Então, dou break. Ué, como é que eu vou dizer que ele é primo? Posso agora colocar aqui, putz, é primo? Mas o else do if, dentro do if, se eu botar esse else aqui, ele vai estar no laço. O primeiro número que eu testar, por exemplo, 2, ele é divisível por 2? Não. Por exemplo, 7 é divisível por 2? Não. Só porque ele não é divisível por 2, eu posso dizer que ele é primo? Não. Eu tenho que testar todo mundo. Aí depois que eu testar todo mundo, é que eu posso dizer que ele não é primo. Alguma sugestão para resolver esse meu problema? Hã? Eu tenho que conseguir alguma forma que ele só coloque isso daqui se ele não caiu no laço. O for dentro de um if. Aí se der certo, o else dá uma coisa. Não. Ó, a gente tem algumas soluções.
Vou colocar 3 soluções para vocês e as 3 são muito importantes, porque são 3 técnicas diferentes para resolver o nosso problema, tudo bem? Então, sempre que você cair numa situação dessa, em que você só sabe que isso acontece depois de passar por todos os elementos do laço, você não pode colocar o else aqui dentro, porque você tem que sair do laço para garantir que ele é primo. Confere? Confere. Então, primeiro caso, você pode fazer isso, ó. Você pode fazer o controle no próprio for. Int i. Aí aqui você poderia fazer, se for igual a número, então é primo. Percebe que eu criei o i antes do for? O meu i está criado dentro do for ou fora do for? Fora do for. Como ele está criado fora do for, ele ainda estará vivo depois do for. Então eu posso utilizar ele para poder fazer meu teste. Ó, i passou todos os elementos do for. Se ele não caiu nesse break, qual é o valor de i bem aqui? Aí verifica. Faz conta que meu número é 7, tá? Começa com 2, depois 3, depois 4, depois 5, depois 6. O último valor que ele vai fazer é quem? É 6. Aí ele verifica 7. 7 é menor do que 7? Não, é igual. Não. Aí ele sai do for e chega aqui no if. Eu cheguei no final do if. Se eu tiver chegado no final do if, então eu tenho certeza que é primo. Se eu estiver fazendo, por exemplo, com o 5, com o 6, na hora que o i for igual a 2, o que ele vai fazer? Dá o break e ele chega bem aqui. 2 é igual a 6? Não. Essa condição vai me dizer se eu conseguir fazer todos os elementos do laço ou não. Se eu conseguir fazer todos os elementos do laço, o meu i chega no final. Se eu não conseguir fazer todos os elementos do laço, ele vai parar pelo meio. Então essa é a primeira forma. Se quiser pode até fazer assim, ó. E recebe 2 aqui, ficar sem inicialização. Vou copiar isso daqui, tá? Vou comentar. Outro jeito de comentar. Então, bora lá voltar para a segunda solução. Essa solução ela é mais genérica, ou seja, ela resolve uma quantidade muito maior de casos, então presta bem atenção nela, tá? Int i recebe 2. Então, a segunda solução de fazer o laço todo e no final saber se deu certo ou não deu certo, é um booleano de controle. Então presta bem atenção que são 3 passos. Decorou, está resolvido. Não decorou, vai sofrer. Então vamos lá. Primeiro caso, você tem que marcar se você encontrou ou não encontrou. Você tem que marcar aqui dentro, porque você tem que lembrar aqui fora. Confere? Você tem que, de alguma forma, anotar que esse cara não é primo, para quando você chegar aqui, você poder perguntar se ele é ou não é primo. Então, quando você cair na condição do meio, você coloca assim, ó. Não é primo, recebe true. Ó, você está dizendo que ele não é primo e está anotando como verdade. Ele não é primo. Isso é verdade, ele não é primo. De que tipo é essa variável? Você sabe? Que pode ser true ou false? Booleano. Só que em C, para poder utilizar booleano, a gente precisa incluir, além do IOStream, o stdbool. Desculpa, eu estou misturando as linguagens na minha cabeça. stdbool. Então, isso daqui é para a gente permite utilizar booleano, bool e true e false. Não é primo, ó, você acabou de anotar que ele não é primo. Não foi o que você acabou de descobrir? Que ele não é primo.
Só que essa variável não pode ser criada aqui, porque se ela for criada aqui, ela morre junto com esse if. Não é verdade? Então eu tenho que criar ela num local que ela continue viva depois do for. Então onde é que eu tenho que criar essa criatura? Fora do for. Se aqui dentro não é primo. Se aqui dentro eu coloquei ela como true, o que é que eu tenho que colocar bem aqui? Falso. Agora eu tenho como saber se ele é ou não é primo. Agora eu posso colocar no meu if. Se não é primo, puts é primo. Tá correto isso? Não é primo igual a Ó, minha sugestão: variáveis booleanas sempre devem ser assertivas. Variáveis booleanas sempre devem estar no positivo, lógico. Por exemplo, ao invés de perguntar se está morto, você deve perguntar está vivo. Ao invés de criar uma variável chamada não é primo, como é que deveria ser uma variável? É primo. Fica muito mais fácil, porque é como se você dissesse: olha, você não pode não me contradizer. Aí você não pode, não, eu não sei o que vou fazer. Então, variáveis sempre no positivo. Então, você criou a variável com o nome de é primo. Então, aqui você vai dizer que é primo é verdadeiro ou falso? Falso. Se você colocou que ela é falsa aqui dentro, como é que você deve inicializar? Verdadeiro, para poder fazer o contraste. E agora você tem como perguntar: se... Tem que tirar lá em cima. Não. Da variável, né? Se é primo, então é primo. Então, esse tipo de solução, esse tipo de técnicazinha, ele é utilizado ao extremo do cansaço. Se é primo, como é que funciona? Tipo, não tem que botar valor se for eu faço não. É porque o if ele já pega um booleano. Ok? Isso daqui é redundante, ó. Certo, então se botar aqui. Porque isso daqui é redundante. O if ele quer saber um valor booleano de entrada e de saída. Todos os ifs são um valor booleano. Isso daqui não te dá um valor booleano, verdadeiro ou falso? Ok? Então, se é primo, ou seja, se é primo for true, você entra. Mas o for true é redundante, porque é primo já é um booleano. Porque aqui eu estou inicializando. Ah, tá. Porque você precisa de um contraste. Se você inicializar ele com falso, aqui você bota ele como falso, e quando você chegar aqui, ele sempre vai ser falso. Então você inicializa ele como verdadeiro. Se por acaso você descobrir que ele não é primo, aí você coloca ele como falso, porque agora você tem um contraste. Ele começou verdade e se tornou falso. Quando chegar no final, você tem como saber: ei, ele parou no meio do for, ele foi alterado no meio do for. Se ele tivesse sido alterado no meio do for, então é porque ele não é primo. Se ele não foi alterado no meio do for, então é porque ele é primo. Pessoal, isso daqui é a técnicazinha usada à exaustão. O tempo todo vocês vão estar fazendo isso. Vocês vão fazer um conjunto, um monte de elementos no laço, e no final querem saber se parou em algum dos elementos. Então, como é que é a técnica? A forma mais fácil de lembrar: você começa pelo meio. Você começa pelo meio. Então você, por exemplo, encontrei recebe falso. Se encontrei recebe falso, como é que você inicializa ele? Encontrei recebe true. E aí no final você verifica se eu não encontrei. A mesma coisa. Você está perguntando, querendo saber se o elemento está vivo ou está morto. Aí você descobre que ele está morto ou que ele está vivo. Aí você coloca está vivo, recebe true. Se você colocou está vivo como true, como é que ele tem que ser inicializado? Falso. E aí no final você verifica se ele não está vivo. Então, essas três etapazinhas são muito comuns. Então, se acostumem, refaçam, façam, peguem a técnica, porque se repete o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Lembrando, isso vai direto para o repositório quando eu der o post, agora no final da aula. E
Amanhã a gente pega isso, vai pro YouTube, mas amanhã a gente pega isso. Botei para gravar. Amanhã a gente pega isso daqui e transforma na terceira técnica. Eu disse que eram 3, só passei 2. Então a primeira é a do for, que nem sempre funciona, porque tem casos onde você não tem um for assim. O segundo é a do if, que sempre funciona. Dá para resolver todos esses tipos com esse caso de booleano. E o terceiro, que é mais simples, é transformar em função, que a gente vê amanhã, porque eu calculei errado o horário, já são 10 horas. Amanhã eu faço a chamada dos 2 dias. Isso aqui vai direto para o repositório, meu povo. Por que vocês batem foto? Quando eu terminar a aula, eu dou um comando e já aparece no repositório de vocês. Não tem necessidade de bater foto. Professor, porque eu quero ficar olhando, diz? Posso. Deixa eu só parar a aula aqui.